Oi, vamos bater um papo sobre inovação? Fica nesse episódio do podcast que nós vamos falar sobre isso. Podcast Universidade Renasoft. Olá, esse é o podcast Universidade Renasoft. Eu sou o Juan e é um prazer te receber por aqui. Lembrando que o nosso podcast tem esse objetivo de transmitir informações, discutir conhecimentos, promover aí o aprendizado contínuo. Então sempre fique muito à vontade a participar conosco, a mandar suas mensagens, colocar suas opiniões. A gente sempre fica aqui ansioso esperando a sua participação. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre inovação. Talvez nunca antes a gente tenha falado tanto de inovação no mundo quanto agora. Claro, pelas mudanças que vêm ocorrendo ao longo do tempo, também por toda a mudança e concepção estrutural no mundo, né? Mudança de mercado, mudança na forma de relações, um mundo cada vez mais tecnológico, um mundo que passa também por profundas modificações, que estamos aí no momento de uma pandemia. Então, as coisas tiveram que ser reinventadas, muitas delas. Então, discutir sobre inovação é uma forma da gente conseguir se adaptar, se adequar, se rever nessa nova posição de mundo. Talvez tenha uma ideia falsa, né? A gente vê uma ideia falsa que inovação é aquela indicação de que tem que ser criado algo genial, algo que nunca existiu, ou algo de extrema dificuldade ou de extrema diferença. E às vezes não é bem assim. A gente pode entender a inovação como um processo que parte a partir da criatividade, né? A gente tem que ter uma criatividade envolvida ali, sim, sem dúvida nenhuma, porque criatividade, como a gente já falou aqui no podcast, é uma ferramenta para a gente solucionar algum problema. Então, parte da criatividade, mas também como um ato de coragem, né? É necessário ter coragem para inovar, isso é para fazer coisas diferentes do que está sendo feito no momento. Então, criatividade e coragem te dão a possibilidade de inovar. E nem sempre é, né? Como eu disse, nem sempre é você criar grandes coisas novas. Não, às vezes é uma alteração, uma mudança simples em algo para causar algum impacto positivo. Essa é a grande busca, né? Causar um impacto positivo. Peter Drucker diz que inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos. Ele chama recursos, né, pessoas e processos que são existentes na empresa para gerar riqueza. Então veja, inovação é a gente conseguir dar novas capacidades, isso é, modificar processos, recursos que já estão existentes para poder gerar riqueza, isso é, poder melhorar alguma questão, algum ponto dentro da organização. A gente pode entender a inovação como uma novidade, como uma melhoria, aquilo que vai gerar valor para indivíduos, para organizações e que passa a ser então implementado no mercado. E nem sempre, né, gente? Às vezes tem essa consideração de que a inovação depende de tecnologia. É claro que com o uso da tecnologia, com a ideia da tecnologia, a inovação ela ficou mais latente, né? É muito mais comum a gente ver novos produtos digitais surgindo, novos aplicativos surgindo, ou recursos em aplicativos já existentes que até então não existia tecnologia para permiti-los. Portanto, embora a tecnologia faça parte desse mundo da inovação, a inovação não precisa ser exclusivamente tecnológica. A gente tem inovação nos processos, a gente tem inovação em alguma novidade, a gente tem inovação nas ações das pessoas. Então, é muito simples a gente entender que não se depende exclusivamente de tecnologia, embora ela possa auxiliar, sem dúvida nenhuma. Para inovação fazer sentido, a gente tem que considerar os benefícios, isto é, o que uma inovação traz de benefício para uma organização. Obviamente, você vai aumentar ali o valor que é agregado ao teu produto ou ao teu serviço. Então, você vai passar ali a entregar mais para o seu cliente, mais para aquele que consome o teu produto ou teu serviço. Portanto, vai gerar também, ao mesmo tempo, uma maior sobrevivência no mercado. Teus colaboradores, as pessoas que trabalham ali dentro da empresa, estarão também mais motivadas, então gera uma motivação quando você tem um ambiente propício à inovação, quando você tem um ambiente aberto para que as pessoas possam indicar
coisas que podem ser inovadas, coisas que podem ser mexidas, e se isso gera motivação, você vai conseguir criar relações mais duradouras, seja com o seu colaborador, com o seu time, seja com o teu consumidor, aquele que compra ou adquire o teu produto ou o teu serviço. Então são grandes benefícios, por isso que todo mundo corre atrás da inovação, e claro, tem aquela premissa básica, né? Aquele ditado que diz: quem chega na frente toma água limpa, né? Bebe água limpa. Então aquele que consegue identificar uma necessidade e, a partir dessa necessidade, fazer algo diferente para atendê-la, ou ter um diferencial no momento do atendimento àquilo que é necessário, obviamente vai chegar na frente do mercado e vai ter aí uma vantagem competitiva. As inovações não necessariamente precisam ser, como eu falei um pouco atrás, não precisam ser coisas efetivamente mirabolantes, novas, extraordinárias. Às vezes um simples detalhe que se modifica e que se faz diferente pode se levar a grandes resultados. Então a gente tem aí no hall de inovações as inovações sistêmicas, né? Que são inovações que abrangem aí várias áreas do seu negócio, né? Então, um portfólio de produtos, mudanças nos processos produtivos, novas ferramentas de marketing, são inovações que a gente pode considerar inovações sistêmicas. Temos as inovações autônomas, que são pontuais dentro do seu negócio, isso é, afetam exatamente ali um ponto do processo, como, por exemplo, uma inovação em vendas, que você não altera a lógica do negócio como um todo, mas você altera pontualmente algo dentro do teu processo, da tua forma de interagir. Essas, portanto, são inovações autônomas. Agora, você tem também uma relação de impacto da inovação, e aí a gente pode considerar inovações que são conhecidas como inovações incrementais, que são aquelas que vão ocorrer ali uma melhoria de processo, uma melhoria em relação às pessoas, uma melhoria... isso é uma adição a algo que já existe ali que funciona. Então, é uma mudança simples em algo que já está rolando na organização, algo que já está acontecendo. E a gente tem a inovação radical, que também é um termo que tem sido bastante usado, onde você vai mudar todo o modelo de negócio da empresa, né? Aquela forma de inovação onde você vai reescrever o teu negócio, reescrever o seu posicionamento, reescrever os produtos, reescrever os serviços que você vai ofertar ou comercializar. Portanto, a inovação radical seria realmente uma reconstrução, né? uma readequação, não considerando, obviamente, o passado como base para isso. Isso não é uma mudança de melhoria, não é algum ponto em específico, mas é uma nova construção, um reescrever, um repaginar daquilo que você tem como modelo de negócio da tua empresa. Quais são as ferramentas que a gente tem hoje para promover inovação? Principalmente no mercado de tecnologia, agora falando em software, aplicativo, a gente tem o MVP, que é o mínimo produto viável. Esse mínimo produto viável, antigamente a gente falava de um protótipo ou algo do gênero, né? Então, eu pego ali o cerne, né? O objetivo pelo qual aquele produto existe, tento colocar o mínimo ali para que ele possa funcionar e resolver aquilo que eu estou buscando que ele resolva, qual é o problema que eu quero resolver, e lanço aquele produto no mercado. E a partir daí eu começo a coletar informações, coletar feedbacks e começo a desenvolver mais o meu produto. Então, primeiro eu vou verificando se ele tem adesão, se ele realmente está ali na solução do negócio que eu estou tentando resolver, minimamente, com a estrutura mínima possível para que ele funcione, para que ele consiga ser lançado no mercado. Então eu aprendo com esse MVP, né, com esse mínimo produto viável, e vou construindo um produto mais maduro, novas versões do produto, com essas informações e feedbacks que eu recebo. A segunda ferramenta, uma ferramenta muito falada, chama Design Thinking, né? Uma ferramenta aí que nos ajuda a pensar como design, né? Que seria como se eu construísse uma solução, construísse um caminho de uma maneira muito visual para resolver ali um problema, uma questão e criar novas possibilidades. Então eu vou olhar como eu vou criar algo e como eu vou impactar o meu consumidor, olhando aspectos estéticos, cognitivos e tudo mais, e eu vou passar por 4 etapas. A primeira delas é a imersão, onde eu vou tentar entrar no problema, né, ver ali de uma maneira mais profunda qual é o problema que eu quero solucionar. Aí eu vou fazer uma análise para ver o que vale a pena daquilo que eu considerei na imersão,
né, se aquilo tudo é válido ou não, que é a segunda etapa, essa etapa de análise, e vou para a ideação. Começo a gerar, então, ideias de como solucionar. A última etapa é a prototipagem. Então, uma vez que eu tenho uma ideia de como funciona, de como eu vou resolver, eu vou prototipar e ver se aquilo faz realmente sentido. A terceira ferramenta para promover a inovação é o modelo Canvas. No modelo Canvas, o que eu faço? Eu desenvolvo um painel, é um painel mesmo que eu coloco, né, com as separações, onde naquele painel eu vou montar todo o meu modelo de negócio, toda a estrutura e as comunicações, isso é, todos os elementos estratégicos da minha solução, estratégicos ou da empresa que eu estou pensando em criar, vão estar resumidas e a essência da ideia do negócio vai estar então nesse table, né, nessa mesa, nesse painel que eu vou criar. Então esse modelo Canvas me ajuda então a entender essa essência de uma maneira resumida do negócio. Portanto, eu consigo construir mentalmente, né, através de um mapa mental ali, toda essa condição de solucionar aquele problema e como eu penso em fazer algo diferente. Esse então é o modelo Canvas. A quarta ferramenta que eu trago para vocês para promover a inovação é o mapa da empatia. É um modelo também bastante usado, onde se busca ter a visão do cliente sobre aquilo que eu estou tentando inovar, aquilo que eu estou tentando pensar diferente. Então, através do mapa da empatia, eu vou tentar descrever ali como o cliente vai ver, como o cliente pensa, como que o cliente faz, como que o cliente sente. Assim, com esse olhar do cliente, né, com esse foco no cliente, eu vou descobrir pontos onde eu posso gerar relevância para ele. São pontos de inovação que eu vou buscar, então, gerar relevância a partir da visão do cliente e não a partir da visão da empresa ou do empreendedor. Esse é o mapa da empatia. Eu vou me colocar profundamente na visão de como o cliente vai ver aquilo, que vai fazer ele sentir, o que ele vai fazer, o que ele vai ver, para conseguir também validar essa minha ideia, essa concepção. A quinta ferramenta é o benchmarking. O benchmarking eu consegui pesquisar então no mercado, os meus concorrentes, pesquisar o que os outros estão fazendo para que eu possa ter insights e adaptar algumas ideias para eu utilizar dentro do meu mundo, né, dentro da minha organização, do meu serviço, do meu produto. Lembrando que benchmarking não é plágio, então não é copiar, até porque a cópia muitas vezes não funciona. O que dá certo para um caso, possivelmente, pode dar errado em outros casos, porque os mundos são diferentes, as pessoas são diferentes, o produto é diferente. Então, eu posso utilizar o benchmarking para pesquisar e adaptar aquilo à minha realidade. E, claro, às vezes eu posso, inclusive, identificar pontos de melhoria que vai fazer também com que eu inove alguma coisa no processo ou no produto. E a última ferramenta, a de número 6, para a gente fechar essa lista, eu acho que é a ferramenta mais conhecida nas empresas, nas organizações, que é o brainstorming. Nessa tempestade de ideias, ou como uma galera fala por aí, né, o toró de parpite, né? E que na verdade, eu junto ali as pessoas e deixo elas livres para colocarem as suas concepções ou as formas que elas pensam em resolver determinada situação ou melhorar determinado ponto que é necessário. Então, vou juntar ali um grupo de pessoas que tem aquela finalidade, né? Eu tenho um afim com aquele caso. Muitas vezes também equipes multidisciplinares para analisar aquilo e para deixar a ideia correr de uma maneira muito livre, sem julgamento. Não é hora de verificar se aquilo vai ser viável ou não. Aquela é uma hora só de soltar realmente a criatividade, o pensamento, deixar que as coisas corram, para que depois, num novo momento, né, eu consiga coletar essas ideias e fazer essa viabilidade, né, verificar o que é viável e o que não é viável. É importante a gente colocar nessa ideia de inovação que o mundo está muito rápido. Então, tudo aquilo que a gente vai pensar, fazer, é importante que a gente coloque em prática e perceba se aquilo vai funcionar, se não vai, e se errar rapidamente para que possa corrigir o curso daquilo que é necessário, né? Então, errar faz parte do caminho, todos os empreendedores já erraram,
E é por isso que é necessário coragem, né? Essa coragem de aceitar a possibilidade do erro. E, se for o caso de errar, que a gente consiga errar sempre rapidamente, para que a gente possa ir corrigindo e acertando as coisas. Então, grande parte dessas ferramentas tem esse caminho da ideia do erro e do aprendizado com o erro também. Espero que você tenha curtido esse episódio. Para a gente foi muito legal poder estar aqui, falar de inovação, que você consiga aí desenvolver a sua inovação, essa soft skill também que está dentro da gente, e que você possa contribuir para que tenhamos aí um futuro mais inovador, diferente, melhor para todos nós. Contamos com a participação de vocês, sucesso e até o próximo episódio. Valeu!